Senhoras e senhores, bom dia. Damos início neste momento à sessão solene do Conselho Municipal de Educação de Manaus, em homenagem aos 50 anos da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, FACED-UFAM. O Conselho Municipal de Educação, órgão colegiado representativo da comunidade integrante do Sistema Municipal de Ensino, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, criado pela Lei Municipal número 377, de 18 de dezembro de 1996, alterada pelas Leis Municipais número 528, de 7 de abril de 2000, e Lei número 1107, de 30 de março de 2007, exerce atribuições que lhes são conferidas por seu regimento interno, leis federais, estaduais e resoluções normativas. Possui funções deliberativa, fiscalizadora e mobilizadora, além de competência normativa. Dessa forma, diante da data alusiva aos 50 anos de existência da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, foi inserida em pauta da reunião ordinária do dia 18 de 6 de 2020 a proposta de realização de homenagem aos 50 anos de existência da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, sendo deliberado por unanimidade. A realização da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação para promover sessão solene via webconferência, com as devidas homenagens e reconhecimento pelo incomensurável trabalho historicamente desenvolvido por tão importante instituição, motivo de honra e orgulho para a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Sobre os 50 anos da FACED. A criação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, como unidade acadêmica, deu-se no ano de 1970, conforme artigo 6º do Estatuto da Universidade do Amazonas, UA, aprovado pelo parecer do Conselho Federal de Educação, número 70670, e do decreto número 66810, de 30 de 6 de 1970. Desde então, a FACED vem se desenvolvendo e sua estrutura atual é composta por Conselho Departamental, Direção e Vice-Direção, Colegiado do curso de Licenciatura em Pedagogia, Colegiado do curso de Formação de Professores Indígenas, Departamentos de Administração e Planejamento, de Métodos e Técnicas, de Teoria e Fundamentos e de Educação Escolar Indígena, Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Formação Continuada, Desenvolvimento de Tecnologia e Prestação de Serviços para a Rede Pública de Ensino, CEFOR, e conta ainda com os seguintes núcleos: Educação, Comunicação e Tecnologia, Educotec, Núcleo Trabalho, Educação e Diversidade, INTED, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação e Infâncias, NEPEI, Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisas Educacionais, NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicopedagogia Diferencial, NEPD, e o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Povos e Comunidades Tradicionais da Pan-Amazônia, NEPEPAM. Além dos cursos regulares de licenciatura em Pedagogia e licenciatura em Formação de Professores Indígenas, a FACED oferece a licenciatura em Pedagogia por meio de planos especiais de formação, inicialmente com o Programa Especial de Formação Docente e atualmente pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PAFOR, e oferece também cursos de aperfeiçoamento em nível de pós-graduação, atuando em diferentes cursos de especialização presencial e em educação à distância lato sensu, e por meio de seu PPGE, a Faculdade de Educação da UFAM oferece os cursos de mestrado e doutorado em educação estrito sensu, onde o trabalho acadêmico de ensino, pesquisa e extensão da FACED é potencializado pela atuação de seus diferentes núcleos e grupos de estudos e pesquisas. A história da Faculdade de Educação
é marcada pela participação nas lutas sociais e pelo compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade, socialmente diferenciada, e se funde a sociedade amazonense nesses 50 anos a partir do trabalho de cada membro de sua comunidade, discentes, docentes, técnicos e egressos. Pedimos neste momento que todos liguem os seus microfones para conjuntamente darmos um grande aplauso para os 50 anos da FACED. Muito emociona a todos nós, egressos da Universidade Federal do Amazonas, principalmente da Faculdade de Educação. Senhoras e senhores, neste momento, passaremos à composição da mesa de autoridades virtual do nosso encontro, do nosso meeting de solenidade. Pedimos para ligar a sua câmera e compor esta mesa o magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira. Pedimos neste momento que ligue a sua câmera e participe da mesa, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Silvia Cristina Conde Nogueira. Participa também desta mesa, ligando a sua câmera, a subsecretária de Gestão Educacional neste ato, representando a secretária municipal de Educação de Manaus, professora doutora Kátia Schweikart, professora mestra Euseni Araújo. Igualmente, ligando a sua câmera e participando de nossa mesa de autoridades virtual, o presidente do Conselho Municipal de Educação de Manaus, professor mestre Tiago Lime Silva. Senhoras e senhores, apesar das dificuldades do novo momento, passaremos a um momento solene e cantaremos juntos e pedimos para que todos fiquem de pé para cantarmos o hino nacional brasileiro em respeito e civilidade.
Agradecemos a presença das nossas autoridades, aos servidores da Universidade Federal do Amazonas, da SEDUC, SED, conselheiros do CMM e CME, nossa palestrante, professora doutora Arminda Mourão, demais convidados, sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, passaremos aos pronunciamentos da nossa mesa de autoridades, representando neste ato a secretária municipal de educação, professora doutora Kátia Schweikart, convidamos a subsecretária de gestão educacional, professora mestra Euseli Araújo. Bom dia a todos e a todas. Peço desculpas de estar usando a máscara, estou aqui na secretaria. Primeiro, cumprimentar ao nosso querido, magnífico reitor da faculdade da Universidade Federal do Amazonas, professor Dr. Silvio Puga. Cumprimento ainda a minha querida Silvia Conde e o Cláudio Gomes Damasceno, na direção da Faculdade de Educação. Quero cumprimentar ainda o presidente do Conselho Municipal de Educação, Tiago Silva. Cumprimento a Hortência Macedo, do Conselho Estadual de Educação, e também a minha querida Nilza. Cumprimento ainda a professora doutora Arminda Mourão, pessoa muito querida, um ícone da Faculdade de Educação. Bom, eu quero dizer que é uma imensa alegria falar em nome da Secretaria Municipal de Educação de Manaus e também em nome da Prefeitura Municipal, no sentido de parabenizar a Faculdade de Educação pelos seus 50 anos. A Faculdade de Educação, ela é um marco na formação dos educadores do município de Manaus e do estado do Amazonas. Como bem disse o presidente do conselho, a maioria aqui presente se fez e se constituiu educador por meio da Faculdade de Educação. E eu sou um exemplo, né, disso, da graduação, a minha graduação, que começou ainda no prédio antigo, ali próximo ao Teatro Amazonas, e a minha turma foi uma das primeiras a chegar no campus da Universidade Federal. Então, isso tudo muito significativo e muito representativo. Além da graduação, a pós-graduação, na área de gestão educacional, e o mestrado. A câmera está ligada. Eu gostaria, em nome da secretaria, em nome da prefeitura, em nome da secretária municipal, professora doutora Kátia, de parabenizar a toda a equipe que hoje compõe a Faculdade de Educação e que, com certeza, nos constituiu como profissionais que somos. Parabenizar a Silvia, parabenizar o Cláudio, parabenizar a professora Arminda e todos os demais professores que marcaram a nossa história e que colaboram em muito com a Secretaria Municipal de Educação, seja na formação dos professores, seja nas parcerias estabelecidas, para que nós possamos cada vez mais melhorar a qualidade da educação oferecida aos nossos, hoje, matriculados na rede municipal de educação, 244.500 estudantes. Então, parabenizo, mais uma vez, a Faculdade de Educação pelos seus 50 anos, e parabenizo ao FAM pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo desses anos.
Muito obrigada e parabéns a todos. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento a diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Silvia Cristina Conde Nogueira. Meu bom dia a todos. De modo muito cordial, eu cumprimento a cada um que está presente neste momento tão importante, de tanta emoção. Na pessoa do professor Tiago, presidente desse egrégio conselho, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades e demais convidados que celebram os 50 anos de criação da Faculdade de Educação, FACED, UFAM. Em nome de toda a comunidade acadêmica da FACED, expresso o sentimento de honradez por estarmos aqui para receber esta homenagem. Eu quero pontuar que a comemoração desses 50 anos acontece sob um contexto de adversidades que nos impulsionam a reafirmar o histórico de luta da FACED UFAM, a reafirmar a importância de todas as vidas, a importância da ciência, da saúde e da educação públicas e dos pilares de nossa democracia. Essa solenidade, ela é um reencontro e ratifica a importância dessa política de Estado para o nosso povo amazonense. A expressiva maioria, se não todos, traz a UFAM em suas entranhas e representa um dos caros princípios defendidos por nós, a qualidade socialmente referenciada. Que este encontro ele possa reafirmar os nossos compromissos junto à Universidade do Estado do Amazonas, junto à SEDUC Amazonas, junto à CEMED Manaus e de todos os municípios do Estado do Amazonas, lideranças e povos indígenas, que são parceiros em construir os processos formativos neste contexto tão singular que é o contexto amazônico. Nesse momento, eu vou encerrar minha fala cumprimentando meus colegas, convidados de honra nesta solenidade, que representam junto comigo todos os segmentos da FACED. Vice-diretor Cláudio Gomes da Vitória, nossa técnica administrativa Ana Cristina Pinto, a professora Marinês de Souza Viana e nossa vice-presidente do Centro Acadêmico, Rita. E com isso eu encerro com o coração cheio de emoção por estar aqui, pois esta solenidade marca, né, esta data tão importante. E que venha mais 50 anos, que a gente continue reafirmando o legado dessa instituição tão importante para o nosso povo amazônico. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o pronunciamento do magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor doutor Silvio Mário Puga Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar as autoridades do Estado e do município, da professora Kátia Schweikart, que neste ato é representada pela professora Eugenie Araújo. Saudar o professor Tiago Silva, que é o presidente do Conselho Municipal de Educação. Saudar as demais autoridades da universidade que se fazem presentes neste ato, a senhora diretora da FACED, professora Silvia Conde, professor Cláudio da Vitória, vice-diretor, pró-reitor de ensino de graduação, professor Davi Lopes Neto, que nos representa no Conselho, a professora Arminda Mourão, que é homenageada, e também já os demais citados. Eu gostaria de dirigir-me aos senhores e dizer que essa semana é uma semana de muita emoção para a Universidade Federal do Amazonas e particularmente para a FACED. No dia 30 de junho, que foi o dia que se comemorou os 50 anos, nós fizemos uma comemoração também nessa modalidade, nesse formato, online, junto com a comunidade da FACED, e foi uma solenidade de muita emoção. E naquele momento eu disse algo que eu gostaria de reafirmar
perante o egrégio Conselho Municipal de Educação. Ano passado, eu tive por dever de ofício de assinar 3 aposentadorias na FACED. Da professora Arminda Mourão, da professora Rosa Brito, da professora Zeina Tomé. E digo aos senhores que eu fiz por mero dever de ofício, porque se pudesse não teria feito. Essas pessoas, junto com toda a comunidade, foram pessoas que deixaram legados para a FACED e além da FACED, como construtoras de políticas públicas para o município de Manaus e para o estado do Amazonas. Portanto, muitas vezes, nós gestores temos que tomar decisões que não é o que o nosso coração quer, mas é o que a lei determina. Então, quero homenagear aqui de público a professora Arminda Mourão, que fará uso da palavra em breve, é uma homenageada. Homenagear a professora Rosa Brito, homenagear a professora Zeina Tomé e, na pessoa dessas 3 professoras, homenagear todo o corpo docente da FACED, daqueles que estão nesse momento em plena atividade e daqueles que já se aposentaram e até já partiram e que fizeram também a sua história nesta importante unidade acadêmica. Também saudar os nossos técnicos administrativos da FACED, aqui na nossa querida Ana Cristina Pinto, que também, ao longo da história daquela instituição, os nossos técnicos tiveram um papel decisivo no apoio aos professores e alunos para que a FACED chegasse onde chegou. Então, a homenagem do dia 30 foi muito bonita. Ontem, dia 1º de julho, a nossa co-irmã, a UEA, também fez uma singela e muito bonita homenagem à Faculdade de Educação, onde nós recebemos 2 placas, uma em homenagem à FACED, outra em homenagem ao UFAM, vinda da UEA, que reconheceu e reconhece de forma pública o trabalho desenvolvido pela Faculdade de Educação. Foi uma homenagem muito bonita e gostaria também de fazer esse registro, o reconhecimento público da nossa co-irmã, a Universidade do Estado do Amazonas. E hoje estamos aqui na reunião do Conselho Municipal de Educação, que também muito nos honra, e para homenagear esta importante faculdade. E eu quero dizer que tudo o que nós fizermos nesse momento para marcar essa história, para marcar essa trajetória de vitórias, e como disse a nossa diretora, sempre isso aconteceu com muita luta, com muita garra. A FACED tem uma história na universidade. Ela é uma unidade acadêmica que é demarcada pelas lutas sociais e que não poderia ser diferente na formação do professor. Portanto, a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, ela tem na sua trajetória uma trajetória de lutas, de conquistas, de vitórias, porque assim é forjado o professor. O professor é forjado nesse embate, na busca pela melhoria do ensino, na busca por melhor remuneração, na busca pelos seus direitos. E a universidade, sempre através da FACED, esteve com com os nossos colegas professores nessa luta. Assim, gostaria de parabenizar a justa homenagem à nossa Faculdade de Educação e dizer que os próximos 50 anos serão tão vitoriosos quanto os 50 que estamos comemorando neste momento. Mas não será sem a luta, não será sem a garra, não será sem a efetiva participação de todos. Parabenizo os dirigentes da FACED, doutora Silvia Conde, doutor Cláudio da Vitória, e aqui manifesto a nossa alegria e contentamento, em nome da Universidade Federal do Amazonas, de participar de tão solene ato. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Queremos agradecer a esta mesa de notáveis por todas as falas, desfazendo neste momento e pedindo que todos possam ligar momentaneamente os seus microfones para mais um aplauso em conjunto. Nos sentimos muito felizes, muito alegres e emocionados
em fazer parte desta solenidade. Senhoras e senhores, passaremos neste momento para a nossa palestra magna. Nossa palestrante cursou o mestrado em Educação pela Universidade Federal do Amazonas e doutorado em Educação, História, Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Amazonas, tem experiência na área de educação, trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: educação do campo, políticas educacionais referentes ao ensino superior, ensino técnico e tecnológico. Coordenou o programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Amazonas, exerceu a função de pró-reitora de assuntos comunitários, foi diretora da Faculdade de Educação de 2006 a 2014, foi presidente da Associação de Professores do Estado do Amazonas e da Associação dos Servidores da Universidade do Amazonas. Coordenou o programa de pós-graduação em educação da FACED-UFAM nos períodos de 2005 a 2007 e 2014 a 2018, com o tema O papel da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas na formação de professores. Convidamos com muito orgulho nossa palestrante, professora doutora Arminda Raquel Botelho Mourão. Pedimos uma salva de palmas, novamente ligue seus microfones. Um bom dia a todos e todas. Cumprimento esse conselho, essa solenidade, na pessoa do professor Tiago, presidente do Conselho Municipal, sem deixar de lembrar uma figura que eu trabalhei junto no Conselho, quando fui representante, professora Nara. Na pessoa desses dois professores, eu cumprimento todos os presentes. Porque se eu for falar de cada um, porque muitos que estão aqui foram meus alunos. Eu inicio a nossa conversa analisando um pouco a conjuntura e colocando a nossa preocupação no momento político que nós estamos passando. Nós todos estamos muito encolhidos, estamos com muito receio, porque o país está à deriva. Nós estamos sem ministro da Educação para dar as diretrizes gerais para a federação. Nós estamos sem ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde não tem formação para ser ministro da Saúde, tem formação para outras coisas, mas para cuidar da saúde do povo não tem, e num momento terrível de pandemia. Nós estamos com muito medo, nós estamos com muito receio, mas precisamos superar isso. Então, nesse sentido, eu venho colocar a importância que a Faculdade de Educação tem nesses 50 anos de formação de professores, de gestores, nesse Estado e nesse país. Se nós fizermos um levantamento de professores da educação básica, o primeiro segmento, nós vamos verificar que um grande e expressivo número é oriundo desta casa. Então, nós temos que pensar a formação de professores no sentido que esse professor ele tem que ser técnico, ou seja, ele tem que dominar os processos de ensino e aprendizagem. Mas ele tem que ser político. Político no sentido que ele tem que entender
com quem nós trabalhamos, quem são os nossos alunos e o que a sociedade espera de nós. Me permitam eu relembrar um pouco a minha história. Eu saí como professora, na época professora primária, e vou trabalhar no Mobral. Ao chegar no Mobral, era de noite, os alunos dormiam e eu falava sozinha. E eu me perguntava, por que eles vêm? Por que eles se matriculam se eles dormem? Não estão aproveitando nada do que eu falo. E aí um dia eu pergunto para eles, o que está havendo? E eles olharam para mim e disseram, a senhora nos trata como retardados. Naquela época se utilizava esse termo. A senhora não nos ouve. A senhora dá aula como se nós fôssemos criança. E eu fiquei chocada. Eu fui estudar. No outro dia, fui buscar Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, era 1970, e a faculdade estava se tornando, porque já tinha um curso de pedagogia, a faculdade estava se tornando faculdade de educação, o curso estava se tornando faculdade de educação, e Paulo Freire colocava que para ensinar tem que ter um método adequado, tem que se conhecer onde os nossos alunos estão inseridos, tem que, sobretudo, ouvi-los, porque ensinar é um diálogo. É daí que vem o processo dialógico, né, na formação de professores. E eu voltei para a sala de aula mais animada e perguntei a cada um dos alunos, não era uma turma grande, era uma turma de 8 alunos. Eu perguntei a cada um deles o que eles queriam, né, ali naquela sala de aula. Tinha uma senhorinha que me olhava e ela disse, eu quero ler para aumentar a minha competência na cozinha, eu quero ler receitas, eu quero ampliar meu conhecimento. A mocinha bonita que lixava as unhas todos os dias me disse, eu quero saber a última tendência da moda. O pedreiro que chegava com as suas mãos calejadas não dava nem para pegar no lápis direito, de tão pesada que era a mão, ele disse, eu quero saber ler jornal. E eu, naquele momento, me disse, e eu quero aprender a ser professor. Então, a primeira coisa que eu digo, ser professor é um processo diário de aprendizagem. Nós formamos a nossa competência nas faculdades, no pós-graduação, mas a sala de aula é o momento que nós vamos aprimorando a nossa capacidade de dialogar, a nossa capacidade de ensinar e aprender. O professor, ele ensina, mas ele aprende. E isso eu aprendi lá na década de 70. Posteriormente, eu quero chamar a atenção que o percurso, né, da docência e o percurso na faculdade de educação me mostrou para que eu ensine, eu preciso dialogar. Mas a formação precisa também do conhecimento da realidade na qual vivemos. Ou seja, a cultura daquele povo no qual nós estamos inseridos. Então, nesse sentido, a Faculdade de Educação discute o professor pesquisador.
todo o currículo atual da Faculdade de Educação se refere à capacidade que o ser humano, o professor, o trabalhador em educação tem de ler o mundo, de pesquisar, de conhecer o lugar que ele está, sem esquecer as relações que se estabelecem no mundo, já que nós vivemos num processo cada vez mais intenso da globalização. E é aí que eu fui buscar o método da pesquisa, mas o método de compreensão da vida. Qual seja, é preciso conhecermos a história. É preciso que, nesse processo de conhecimento da história, nós estarmos inseridos na história. Porque a história somos nós, mesmo nos omitimos e escrevemos. E ao conhecer esse processo, ao viver esse processo, nós vamos verificando as contradições. Nós vamos verificando as relações que se dão entre as partes, com o todo, num processo extremamente contraditório. E nesse processo nós vamos construindo mediações. Então, a Faculdade de Educação, hoje, no seu currículo, ela traz uma formação que leva à pesquisa, leva à crítica e leva ao autoconhecimento. Ao mesmo tempo, nós estamos formando gestores, eu não gosto desse nome. Né? Cada vez que eu me aprofundo na pesquisa, eu vejo que gestores é um termo que foi trazido lá do mercado. Nós formávamos administradores, agora nós formamos os gestores. E os gestores são responsabilizados por todos os erros da educação pública. Eu chego lá. Então, a Faculdade de Educação hoje tem um currículo que leva a uma discussão da formação do professor pesquisador. Tem um corredor de pesquisa e prima. A Faculdade de Educação hoje, no seu processo de formação, prima por um diálogo, né, com os alunos e um diálogo com a rede municipal, estadual e federal, formando também os chamados gestores. Mas a Faculdade de Educação, ela não foi só, não teve só esse currículo. Eu mesmo, e acho que Euzeni falou nisso, nós fomos formados, eu sou orientadora. Quando eu ingressei na Faculdade de Educação, nós formávamos técnicos. Nós formávamos a pedagogo técnico. Nós formávamos os orientadores, nós formávamos os administradores, nós formávamos os supervisores e os inspetores. O mais interessante, que era uma época da ditadura e se estendeu até sairmos da ditadura militar, era uma época que nós incorporávamos a formação taylorista, fordista, igual a do mercado. Existiam aqueles que pensavam que eram as secretarias de educação. E aqueles que executavam, que eram os professores. Nesse processo, tinham os intermediários, que éramos nós, os inspetores, que inspecionavam o sistema, os supervisores, que lidavam diretamente com os professores, os orientadores, que trabalhavam com os alunos e a família,
e os administradores, que acabavam por dirigir e gerenciar, lá vou eu para a gerência, né, o sistema, inclusive o único sistema. Nós éramos conhecidas, e aquilo me chocou quando eu fui para a escola, e o aluno lá no Instituto de Educação, né, me diz, lá vem a Oura. E a Oura era eu. A supervisora, a orientadora, a inspetora, a administradora era a Oura, né? Que, de uma certa forma, ameaçávamos os professores, ameaçávamos os alunos, porque nós íamos lá para cobrar. Inclusive, era uma relação extremamente conflitosa e extremamente desgastante. Na discussão com a nova LDB, começa a se discutir um novo currículo e as habilitações elas saem do currículo, ficando ainda para que se completasse o processo de formação, ficando ainda no currículo, mas após a formação como professor. Aí veio uma discussão nacional. Nós estamos formando o professor. A base da formação do pedagogo é a docência. Isso não foi fácil, discutir a docência. Aliás, a pergunta é, nós somos professores, nós somos pedagogos? Nós somos pedagogos. Nós somos habilitados para assumir a função de pedagogo na escola, mas também somos formados para assumir a função de professor. A gente discutia lá na década de 70 que não dava para ser pedagogo se não conhecêssemos a sala de aula. E essa discussão ela foi se aprofundando e hoje nós formamos o pedagogo que tem a base da formação à docência. Mas nós fomos avançando. Nós fomos avançando e o currículo foi discutido e não foi fácil. Não foi fácil porque as ideias, e aí é que está a riqueza da nossa profissão, as contradições estão aí, tem diversas propostas, desde os positivistas até os históricos críticos, que é o nosso caso, né? Mas essa discussão, muitas vezes parecia uma briga feia, mas essa discussão foi rica. E hoje nós temos um currículo que forma o professor pesquisador, o pedagogo e o gestor. É importante a gente resgatar isto para mostrar, dentro da história da Faculdade de Educação, que a Faculdade de Educação foi se expandindo. Aliás, a Faculdade de Educação ela incubou vários cursos. O curso de pedagogia, mesmo, antes da faculdade se tornar Faculdade de Educação, nós incorporamos o pessoal da arte, que depois sai, né, cresce e vai ser, né, uma faculdade. Hoje, nós temos a Faculdade de Arte, de Música. Nós incubamos a psicologia. O meu departamento, o Departamento de Teorias e Fundamentos, recebe, né, com alegria, na gestão do professor Nelson Abraham Fraz, a possibilidade de criar o curso de psicologia. E nós criamos o curso de psicologia. A psicologia passou a ser um departamento da Faculdade de Educação, foi crescendo,
foi formando psicólogos e cresceu e criou asas. Hoje é o curso de psicologia que tem à frente, na direção, professora Iolete. E a professora Iolete era do Departamento de Teorias e Fundamentos da Faculdade de Educação. Mas nós crescemos mais ainda. Um belo dia, eu fui diretora da FACED, eu estou no gabinete, quando a turma Mura, né, os indígenas da etnia Mura, juntamente com o prefeito de Altavas e com a professora Rosa Helena, adentra o meu gabinete. E muito orgulhosamente, o cacique Mura diz: nós somos Mura e viemos aqui exigir que a Faculdade de Educação traga uma licenciatura para a formação de professores indígenas. Eu recebi com muito carinho e eu digo, então, vamos construir juntos. E construímos. Nós fomos trabalhando e criamos a licenciatura, curso de licenciatura de formação de professores indígenas Mura. Depois, sai o nome Mura, porque os Muras formaram, eles agora estão querendo especialização, e hoje nós temos a turma Munduruku, nós temos a turma Saperê, e nós temos uma turma no Alto Rio Negro e no Alto Solimões. O curso de licenciatura indígena, ele se ampliou. Ele vai crescer mais. E a ideia é que se tenha um Instituto de Educação Indígena, viu, professor Puga? A FACED acolheu a licenciatura indígena, mas é preciso crescer. É preciso crescer muito para que eles possam ter um Instituto de Educação Indígena. Continuando, e aí a memória, eu estou escrevendo um texto relatando como me tornei professor, e aí a memória, a memória vem e eu tenho anotado tudo que eu tenho vivido, porque a memória, ela nos engana. A gente, às vezes, lembra a coisa, mas é a nossa interpretação, e quando a gente repassa, corre-se o risco de distorcer aquilo que se viveu. Então, eu estou com o hábito de escrever tudo que eu estou vivendo e que vivi. Porque a memória tem disso. Ela esquece algumas coisas, ela relembra outra, dependendo do processo, da conjuntura que se vive. No primeiro governo Lula, estava auxiliando, ainda era ministro Sérgio Buarque, e o senador, o ministro manda um assessor direto dele, Cristiano Zenaide, que era amigo nosso, do movimento dos trabalhadores das universidades federais, amigo nosso da federação, da FASUBA. E Cristiano veio com a incumbência de conhecer as lideranças indígenas para pensar a universidade indígena. Eu disse, olha, eu ajudei a configurar o curso, mas não trabalho com a questão indígena. Então, é fundamental que você se dirija às organizações indígenas. E foi isso que ele fez. Apresentei
cristiana, a professora Roselena, e ela encaminhou para discutir com as organizações indígenas. Naquele momento, 2004, né, os indígenas disseram: não queremos ainda a universidade indígena, porque nós não temos professores para atuar nesta universidade. E não queremos branco nos dando a formação. Então, nós queremos nos formar como os brancos para que nós possamos ir para a universidade indígena. O senador, o ministro e o próprio Cristiano Zenatti ficaram meio... Nós queremos o que a Secretaria de Educação do Estado vem fazendo. Nós queremos um ensino médio indígena. Hoje, já se tem indígena doutor, como é o caso do professor Gerson Baniwa, e outros, que não me vêm à memória agora, e vários indígenas formados, muitos pela Universidade Federal do Amazonas e muitos formados em Roraima, pela UEA e no Brasil afora. Hoje podemos dizer que temos indígena com competência para ser professor. Isso é importante a gente dizer, porque isso mostra como a FACED entendeu a questão, a necessidade que os povos indígenas tinham e têm de estudar, de formar, de repassar sua cultura de geração para geração. É importante a gente colocar isso, porque muitas línguas indígenas, elas desapareceram. E eles estão numa luta por etnia, na manutenção da sua língua, da sua cultura. Em que pese querer, o poder atual, querer destruir isso, quando permite a invasão das terras indígenas, e isso é um protesto, e eu, como está sendo gravado, eu espero que muita gente tome conhecimento, invasão das terras indígenas e uma tentativa de acabar com os processos de formações levados para os indígenas, para os quilombolas, para os homens e mulheres do campo. Então, a Faculdade de Educação, ela, nessa perspectiva do professor formador, pesquisador, ela também forma uma geração de indígenas por etnia para que se leve para as aldeias, para os recantos mais distantes, um processo de formação que seja baseado na ciência, porque quer acabar com a ciência, a Terra virou plana, para que possa se manter a cultura tradicional, mas manter uma relação muito próxima, entendendo a ciência na atualidade. A FACED também traz a educação do campo. Quando a professora Heloísa Borges ingressa na Faculdade de Educação, ela traz a concepção de educação do campo. Uma educação que deve ser ministrada no campo e que venha da discussão do campo. Com isso, nós fizemos um curso de especialização bancado pela extinta SECADI, pela extinta SECADI,
onde nós formamos, qualificamos mais de 5.000 professores em quase todos os municípios do estado do Amazonas. Eu não vou dizer os municípios aqui, porque foram quase todos. Faltaram uns 8 municípios, mas formamos qualificamos quase todos os professores dos municípios. E a ideia da educação do campo vem com uma pedagogia diferenciada. Diferenciada no sentido que nós temos um momento escola e nós temos um momento comunidade. Ou seja, há uma relação muito próxima entre o trabalho e a educação, que é uma outra discussão que se leva na faculdade de educação. O trabalho, no entendimento que é a ação do homem no mundo, e ao modificar este mundo, o homem se modifica e modifica as relações sociais. E, com isso, vai construindo processos identitários, vai construindo cultura. E é nessa perspectiva que se trabalha a educação do campo. Eu pediria, inclusive, ao Barradas, que está representando, né, que secretário de Educação, que não acabe com as escolas do campo. Nós temos estudos de pesquisa bastante aprofundados que mostram que o problema não são as classes multisseriadas. O problema são processos de como nós vamos trabalhar a multissérie, no sentido que nós temos que sair daquela ideia que eu ensino, os alunos aprendem, e irmos para uma nova pedagogia onde o diálogo é possível. Por isso nós temos utilizado a pedagogia da alternância. Na educação do campo, nós temos aprofundado a discussão da pedagogia da alternância. O professor Salomão Age, ele vai dizer que a multissérie é possível. A multissérie vai trazer a ideia de educação em ciclo. A multissérie vai trazer a ideia que se aprende no trabalho. Porque se a gente acaba nucleando todas as escolas, nós vamos cortar definitivamente os laços que os jovens terão com a comunidade. Porque os jovens não querem mais ficar na comunidade. A educação do campo, inclusive, mostra a possibilidade do desenvolvimento sustentável, embora isso seja dificílimo na era do capital, mas é possível que se trabalhe processos de desenvolvimento dentro da própria comunidade. E, para isso, é preciso que a comunidade prossiga com o seu trabalho. Então, nós tivemos um curso de qualificação de educação do campo, tivemos a especialização de educação do campo, e foi aprovado pelo Conselho Departamental da Unidade o curso de formação da pedagogia do campo, que não foi implementado. Foi aprovado e não foi implementado. A Faculdade de Educação tinha um convênio com o INCRA para a implementação do curso. Para a implementação do curso. O INCRA, inclusive, tinha recursos para bancar o curso em alguns municípios, evidentemente, não seriam em todos,
como um embrião, como um projeto piloto. Com o impeachment da presidente Dilma, com o golpe feito em relação à presidente Dilma, o governo Temer suspende a formação no INCRA e agora, com o governo Bolsonaro, nem se fala. Mas nós temos aprovado o curso Pedagogia do Campo. Nós temos vários núcleos importantes, né, que nós gostaríamos de destacar. O NEP. O NEP é o curso é o núcleo mais antigo da Faculdade de Educação. O NEP trabalhou e trabalha com a educação de adultos, trabalhou com formação de professores em cursos de extensão do campo, e aqui eu quero destacar que o campo é entendido, o nosso campo, né? O campo é uma figura, né, de retórica. O nosso campo é a terra firme, são as águas, o campo é o que nós chamamos de rural. Só que nós não utilizamos mais a educação rural, porque a educação rural era uma educação urbana que era levada para o rural. Por isso, educação do campo, que foi um termo cunhado, né, após muita discussão. Bem, o NEP, então, trabalhou, né, e trabalha com esse processo de formação. O NEPED, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicopedagogia Diferencial, é um núcleo coordenado por a professora Maria Almerinda, e é um núcleo que tem convênio, inclusive, com a Secretaria de Educação, que recebe as crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com problemas de aprendizagem, crianças autistas. Tem várias, dentro do núcleo, tem várias seções que trabalham com a estimulação precoce, enfim, é um núcleo que mantém um processo de formação dos nossos alunos muito intenso, bastante interessante, né? E eu esqueci de falar, o NEP, quem coordena é a professora Rony Feitosa, o NEPED, quem coordena é a professora Maria Almerinda, nossa querida Mariazinha. Nós temos o Núcleo de Educação, Trabalho e Diversidade, onde está inserido todo o processo de diversidade. É um núcleo novo, em termos, coordenado ainda por mim, mas nós estamos, e professora Silvia como vice-coordenadora, e nós estamos num processo de repassar essa coordenação para as pessoas mais jovens, que estão ingressando, inclusive, na universidade. Esse núcleo, educação do campo está inserido nesse núcleo, e tem vários grupos. O grupo que eu e a professora Silvia coordenamos é o Gênero, Trabalho e Educação. Mas tem o grupo da professora Heloísa, vai ter o grupo da professora Nilvana, enfim. É um núcleo que incorpora os processos de educação ligados ao trabalho e privilegia a diversidade. É um núcleo que veio do antigo Neiregã, que era o núcleo que foi coordenado pela professora Ana Maria Derzi, a nossa querida Ana Derzi, que trabalhava, sobretudo, a questão da mulher. Mas como a questão do gênero ela ampliou e a questão da diversidade adentra fortemente na universidade, nós transformamos o Neregan em NEPED.
O Núcleo de Estudo e Pesquisa e Educação em Infâncias, coordenado pela professora Michele Bissoli, que trabalha com a criança. É muito importante, tem várias pesquisas, projeto de extensão, porque nós não podemos falar em infância, porque a infância não é única. Se fala em infâncias. E, nesse sentido, este núcleo trabalha com diferentes crianças e diferentes infâncias. O Núcleo de Educação, Comunicação e Tecnologia, coordenado pela professora Cláudia Guerra, ela, inclusive, trabalha com artefatos, tem um mapa construído pelo núcleo, que é maravilhoso, todo em braille, para permitir que o processo de educação de surdos ocorra com maior competência, para que os surdos tenham possibilidade de ter um material mais acessível ao seu processo de formação. Tem outros artefatos que não cabe agora a gente aprofundar. Nós temos o CEFOR, o Centro de Formação Continuada, coordenado pelo professor Cerquinho e pela professora Zeina, que tem sido responsável por processo de formação à distância. Foi o CEFOR que trabalhou o PNAEC, o CEFOR trabalhou a Escola Ativa, o CEFOR vem trabalhando vários processos de formação, tem uma produção bibliográfica riquíssima, né, e de alta qualidade, né, que está disponível, inclusive, no site do CEFOR. E o Núcleo de Estudos e Pesquisa dos Povos e Comunidades Tradicionais, né, que é novíssimo, o NEPEPAN, que foi criado agora em março do corrente ano. Esse eu conheço muito pouco, porque eu me aposentei em dezembro. Nós temos a formação no curso de mestrado, no programa de mestrado e doutorado, que nós temos como coordenadora e vice-coordenadora do programa, professora Fabiane e professora Valéria Veiga, nossa querida Valéria. O mais interessante é que muitos desses professores que coordenam esses núcleos são oriundos da FACED, como é o caso da professora Fabiane. Professora Fabiane, ela teve a sua graduação feita pelo PEFD. O PEFD foi um programa instituído pelo professor Marcos Barros, quando era reitor da Universidade Federal, e dado continuidade pelos outros reitores, o PEFD ele foi para vários municípios. E nós temos vários professores na universidade que são oriundos do PEFD. Eu, por exemplo, estou orientando uma tese de doutorado da professora Oderline Brown, que é professora do campus de Benjamin Constant, curso de pedagogia, Benjamin Constant, que é oriunda do PEFD. Assim como fui orientadora da professora Simone Alencar, que também é oriunda do PEFD. Hoje, o PEFD não existe mais, existe um programa federal, o PAFOR, que tem a mesma estrutura curricular do curso em Manaus. O PAFOR é coordenado pela professora Heloísa Borges, né, e que está presente em todos os municípios, não só pela Universidade Federal do Amazonas, mas pela
Universidade Estadual do Amazonas, a UEA. Mas voltando ao curso de mestrado, nós temos 4 linhas de pesquisa. A linha de pesquisa 1, Educação, Cultura e Diversidade, ela trabalha os processos culturais, educacionais, culturais, se acopla da discussão indígena. Nós temos a linha 2, que é a linha de políticas, educação e política de desenvolvimento regional, é a linha a qual eu pertenço, onde se trabalha as políticas de educação em geral. Nós temos ainda a quarta linha, a linha de formação, que é a terceira linha, e a quarta linha, que é da diversidade, educação especial e diversidade. Finalizando, 3 coisas para que a gente reflita. Terminando. Primeiro, nós temos que aprovar a lei do Fundeb. Nós não podemos deixar passar, nós precisamos do Fundeb para manter, inclusive, as secretarias em todos os municípios brasileiros. O Fundeb foi um avanço na vida dos brasileiros. Segundo, nós não podemos deixar passar processos que estão querendo acabar com a educação indígena, com a educação do campo, com a educação quilombola, com a educação diferenciada. Terceiro, omissão quer dizer que nós estamos do lado de quem quer acabar com os processos educacionais, com todos os erros que se tem, que avançou muito. E, por fim, nós temos que terminar e temos que lutar pela democracia brasileira. Nós não podemos deixar que o processo democrático seja extinto. Ditadura. Devido às demandas da professora vereadora Jaqueline e também da nossa deputada professora Terezinha Ruiz, elas agora estão conosco no nosso meeting e passaremos a palavra às duas neste momento, iniciando com a vereadora professora Jaqueline. Bom dia a todas as colegas, professoras, educadoras, e peço desculpa, porque desde cedo que eu tento entrar nessa sessão e tinha uma internet complicada, sabendo que Manaus é um problema que todo mundo conhece. Mas, assim, registrar aqui a minha satisfação em participar desse momento dos 50 anos da Faculdade de Educação do Amazonas. Parabenizar a professora Arminda pela brilhante exposição, que foi também minha professora, me orgulho muito de ter sido sua aluna, professora Arminda, e no curso de gestão pela Universidade Federal do Amazonas, e dizer do orgulho que eu tenho em poder também ter sido parte desse grupo de professores. Estive 2 anos e meio como professora substituta do Departamento de Métodos e Técnicas, e sei do trabalho de todos os colegas professores à época, do compromisso com a universidade pública de qualidade que todos têm, né? Sei que muitos já aposentaram, muitos colegas professores. Eu fui professora do tempo da Nazaré, professora Pérsida, Cerquinho, professora Antônia, entre tantos, né, que a gente teve o privilégio de ter uma convivência de professora, uma convivência muito salutar, de muito aprendizado. Mas dizer que é o meu orgulho, e a gente fez na Câmara Municipal também, como presidente da Comissão de Educação, eu fiz uma moção de aplauso à Faculdade de Educação pelos 50 anos. A gente sabe que, desculpa, no meio do sucateamento do ensino público, especialmente na universidade que nós temos hoje, e, lamentavelmente, um governo que quer
cada vez mais sucatear com recurso, tirando o recurso da educação, colocando ministros de educação que não tem o know-how que a gente quer para a educação, não tem o compromisso com a educação, sem levar em conta os compromissos ideológicos. A gente tem que pensar na educação como um processo democrático e de possibilidade de acesso a uma melhor qualidade de vida também, porque faz parte, a gente tem que ter educação como um instrumento de salvação, de transformação. E sim, assim, a felicidade em ouvir pessoas ainda que resistem a esses mandos e desmandos e saber que a gente pode contribuir. A Faculdade de Educação, me orgulho muito, eu vim da Universidade Federal do Ceará, também fiz pedagogia, e fui professora do curso de pedagogia, e sei da importância que nós temos hoje dos grandes profissionais das secretarias de educação da CEMED e da SEDUC, por conta do trabalho da Universidade Federal do Amazonas, porque é ela que coloca no seio do mercado esses profissionais da educação extremamente comprometidos, preparados, e isso faz com que a gente melhore cada vez mais a educação do município de Manaus, do Estado, e que a gente comece a se ver como profissional que faz a diferença. A gente precisa ter essas oportunidades, e a universidade ainda tem poucas vagas. A gente acha que eu penso que o curso da universidade deveria ter mais oportunidade, mais gente, mais oportunidade para alunos participarem, porque os cursos de educação, a área de ciências humanas, ela é muito importante na transformação das pessoas. E eu vejo com muito bons olhos como a gente pode mudar a vida de cada profissional. Sou professora há 30 e tantos anos, que eu já estou me aposentando também, mas eu sei que a gente contribui. Como a gente contribui na vida das pessoas com o nosso fazer diário, nosso fazer pedagógico, o que a gente pode deixar para a cidade de Manaus e para o Estado é exatamente a educação inclusiva. A educação hoje que a gente estava evoluindo para incluir minorias, negros, incluir indígenas, incluir vários segmentos da sociedade, que hoje nós estamos perdendo esse espaço. Então, eu deixo aqui o meu lamento, né, parabenizando a todos por esse momento de reflexão, porque nós estamos aqui para fazer uma exposição e uma reflexão também, que a gente vê que as universidades estão sucateadas, nós não temos mais concurso para professor, é muito raro, e isso tudo vai comprometendo a qualidade da universidade, do ensino. Então, a gente parabeniza os 50 anos, porque é uma resistência, são muitos anos, que uma instituição que se estabelece com 50 anos é porque ela tem know-how para estar ainda sobrevivendo, né? Com todos os percalços que nós temos aí, um governo de desmame da educação. O exemplo é que nós temos 3 ministros já, que cada um vem com uma postura de sucateamento, de vontade de acabar com a universidade pública, né, e de acesso a todos, e a gente só lamenta, mas nós temos que ter a resistência, tem que ter a organização, e a universidade é essa voz da resistência. A Universidade do Amazonas é a voz da resistência, é o exemplo de qualidade de ensino, né, pelo seu quadro de profissionais que temos hoje e que já tivemos no passado, porque muitos colegas já certamente se aposentaram, porque deram a sua contribuição ao longo da sua vida, porém também tem que descansar um pouco, né? Mas digo que me orgulho muito pela sua universidade, ter também me forjado, porque fui professora e fui aluno do curso de pós-graduação, né? Dois cursos de pós-graduação que eu fiz na universidade. E sei, por conta dessa convivência, do compromisso, da qualidade e do poder de transformação que tem a educação na Faculdade de Educação do Amazonas. Eu quero só parabenizar a todos, agradecer pelo convite, porque a gente se sente honrado em saber que a gente também faz parte desse processo de construção, né, do diálogo, da mudança, e agradecer e dizer que nós estamos na Câmara Municipal, na Comissão de Educação, embora lá seja a comissão que trabalha mais com o ensino fundamental e médio, né, porque nós somos município, a gente está aberto a qualquer discussão, inclusive já propus uma sessão solene especial para a Universidade Federal do Amazonas, 50 anos. Só que nós estamos ainda em processo de construção das nossas sessões presenciais, por conta da pandemia, mas tão logo a gente volte, eu vou marcar a data para prestigiar essa renomada universidade que muito me orgulha. Muito obrigada a todos pelo convite e parabéns a todos que estão participando desse momento tão importante de discussão. Obrigada. Queremos agradecer a
fala da presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus, a vereadora professora Jaqueline, e neste momento passamos a palavra à presidente da Comissão de Educação da Legislativa do Estado do Amazonas, professora Terezinha Ruiz. Bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente o Conselho Municipal de Educação pela justa, merecida homenagem hoje prestada à FACED nos seus 50 anos. Para mim é uma alegria muito grande participar deste momento, um momento de maturidade, um momento de reconhecimento pelo grande trabalho que a Universidade Federal do Amazonas, que a FACED, tem prestado a toda a sociedade educacional do nosso estado. Eu que participei inúmeras vezes de trabalhos em parcerias e sempre fui a grande parceira da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, quando estivemos por lá, porque sou professora aposentado de lá. E, ao ouvir o relato da professora Arminda, a gente vê o crescimento, o desenvolvimento deste grande trabalho que a UFAM faz no nosso estado. Este é o momento que a gente relembra tantas parcerias, tantas atividades, tanto na formação, quanto na preparação dos nossos professores para enfrentar a luta da sala de aula. Encaminhamos uma moção de parabenização. Estamos no momento ainda de plenário virtual e, neste momento, eu estou me dividindo entre o plenário e a participação desse evento tão gratificante para nós, que nos reencontramos mesmo virtualmente e relembramos de trabalhos realizados juntos, de avanços que aconteceram e que continuam acontecendo. Isso me deixa muito feliz ao relembrar o trabalho com a professora Mariazinha, com toda aquela equipe de profissionais que não olham o salário, mas olham os resultados. Tem tantos livros que participei também, que deixei lá o meu registro, a minha alegria de ver que os professores têm um trabalho totalmente diferenciado quando fazem com muito amor, com muita dedicação. Professora Arminda, tantos, professor Almir, professor Pulga, professores que a gente começa a falar e sempre lembra que, graças a todos eles, hoje nós temos essa UFAM crescendo, grandiosa, que já pode estar em todos os nossos municípios, com muito trabalho, claro, e precisando ainda melhorar mais ainda. Como disse a professora, minha colega e amiga Jaqueline, que recursos, precisamos de muito recurso. Mas uma coisa é certa, em nenhum momento esse trabalho ficou parado, ficou dependendo somente se houvesse algum repasse. Portanto, 50 anos é uma idade madura, e é isso que a gente sente hoje neste trabalho que é realizado para os nossos colegas professores. Os professores precisam de uma grande motivação onde eles se sintam prestigiados, eles se sintam agraciados, não só pelo seu reconhecimento, mas principalmente para que a sua dedicação seja, acima de tudo, representada por este grande trabalho que é feito pela UFAM e, claro, pela FACED. Então, esse é o meu momento de agradecer por todo esse trabalho, porque sou de lá, vim de lá, minha formação, participei ativamente de várias atividades e várias parcerias com o UFAM, e hoje queremos desejar muito sucesso a toda a equipe, através do querido reitor, professor Pulga, e de toda a sua equipe. Que continue firme, forte, trabalho é o que dignifica a humanidade. E nós sabemos que o trabalho do professor jamais pode ser esquecido ou deixado de lado, porque é ele que forma todas as gerações que estão hoje aí na frente de médicos, advogados, doutores, é o professor. Parabéns a todos vocês. Meu muito obrigado pela participação. Meu muito obrigado por esse momento muito especial.
Agradecemos as palavras da deputada estadual professora Terezinha Ruiz. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o pronunciamento do presidente do Conselho Municipal de Educação, professor mestre Tiago Lima e Silva. Ilustríssimo senhor Silvio Mário Puga, magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, ilustríssima senhora Silvia Cristina Conde Nogueira, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, ilustríssima senhora Eusenia Araújo Trajano, subsecretária de Gestão Educacional, nesse ato representando a ilustríssima senhora Kátia Helena Serafina Cruz Schweidkart, secretária municipal de Educação de Manaus, ilustríssima senhora Terezinha Ruiz de Oliveira, deputada, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas, ilustríssima senhora Jaqueline Pinheiro, vereadora, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus, ilustríssima senhora Hortência Macedo da Silva, secretária executiva do Conselho Estadual de Educação, nesse ato representando o ilustríssimo senhor Raimundo Jesus Teixeira Barradas, presidente substituto do Conselho Estadual de Educação. Senhores, senhoras, demais educadores que se fazem presente a esta homenagem à FACED. Sejam todos bem-vindos, os acolho em nome do Conselho Municipal de Educação, que é um órgão integrado por diversas instituições e tem na sua composição representantes da Universidade Federal do Amazonas, cujo representante é o professor Davi, tem representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, cujo representante é o professor Marcos Libório, da Secretaria Municipal de Educação SEMED, cujo representante sou eu e o professor Luiz Castelo, da Associação de Pais e Mestres, cujo representante é o professor Luiz Albuquerque, representante da SEDUC, que é a professora Valdenise Carvalho, representante dos estudantes, que é o senhor Gabriel, representação da Câmara Municipal de Manaus, que é a professora Priscila Vasques, representante do Sindicato das Escolas Privadas, que é o professor Firmino, a pessoa de quem eu cumprimento todos os demais e reporto-me às autoridades educacionais da UFAM para registrar que o professor Firmino Alves Campelo talvez seja, do alto dos seus 84 anos, o mais antigo ainda presente entre nós, formado pela FACED. Então, registro aqui, professor Firmino, quero fazer esse destaque, porque ele é um dos alunos mais antigos que se tem conhecimento da FACED e nos honra com a sua presença e a sua sabedoria no Conselho Municipal de Educação. Em reunião ordinária do dia 18 do mês de junho, o colegiado decidiu por fazer essa homenagem à Faculdade de Educação, dedicada aos seus 50 anos de trabalho, e, para tanto, constituiu-se comissão integrada por conselheiros e por assessores técnicos deste Conselho Municipal. A presidência da comissão foi atribuída ao conselheiro Marcos Libório, sendo os membros, o professor Davi Lopes Neto, da UFAM, a professora Priscila, da Câmara Municipal, a Nara Helena, que é a secretária executiva do Conselho, a Elaine Ramos, que é a assessora técnica, a professora Maria das Graças Alves Cascais, que é a assessora técnica, a Regiane Aparecida, que é a assessora técnica, e a Roseli Mata dos Passos, que é a assessora técnica. Dada a necessidade de mais pessoas, devido às diversas atribuições, também foram incluídas como parte da comissão a professora Daniele Coelho, a professora Eukele e a professora Maria do Perpétuo Socorro Lopes Bonetti. Então, para ser breve, o Conselho Municipal de Educação parabeniza a FACED, fez esta singela homenagem
em retribuição aos serviços prestados à sociedade amazonense. Sabemos da importância desta instituição na formação docente e na formação de técnicos para a condução de todo o processo educacional do Estado do Amazonas. Então, deixamos aqui o nosso agradecimento à FACED, agradecemos a todos aqueles que nos honram com as suas presenças aqui, pedimos desculpas pelas limitações impostas pela plataforma, mas neste momento era o que nós podíamos fazer. Espero que fique registrado que o Conselho homenageia essa instituição de educação e reconhece que, sem ela, os destinos da educação no Estado do Amazonas, talvez, ou com certeza, seriam incertos. Obrigado a todos. Pedimos que todos os presentes liguem seus microfones também para um aplauso. Passamos ao momento de reconhecimento, a entrega da moção de congratulação e aplauso, que será entregue neste momento virtualmente, primeiramente, ao magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor Dr. Silvio Mário Puga Ferreira. Diz a moção: o Conselho Municipal de Educação de Manaus, por meio de seus representantes legais, concede à Faculdade de Educação FACED UFAM a moção de congratulação e aplauso número 001/2020 CME, a qual foi aprovada por unanimidade na reunião ordinária desse colegiado no dia 18 de junho de 2020. O CME Manaus cumprimenta e parabeniza a FACED UFAM pelos relevantes serviços prestados ao nosso município e região na área de educação, evidenciados pelo grande trabalho no contexto educacional, levando o conhecimento de maneira confiável e imparcial, assinado pelo presidente do CME Manaus, Tiago Lima e Silva. Mais uma vez, liguem seus microfones para o aplauso devido encaminhada ao e-mail da Universidade Federal do Amazonas para chegar às mãos do nosso querido e magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, Dr. Silvio Mário Puga. E neste momento, senhoras e senhores, ouviremos uma música, a música da FACED, para que todos nós, egressos e aqueles que ainda não conheçam essa música e sentam a emoção que muitos alunos sentem ao ouvir a música da FACED. Falar, rememorar, é sobre formação de educadores, um lírio azul na Amazônia exalar, lindas histórias emancipatórias, memórias, trajetórias de alegrias e dores. A ti fazemos essa dedicatória de lutas e glórias, de espinhos e flores. Vou decantar, poetizar nossa FACED na UFAM, nosso lugar. 50 anos comemorar, nosso lugar de fala, bora respeitar. Freire diz que é preciso esperançar, diferente de esperar. Esperançar é construir, esperançar é não desistir. É preciso também lutar, faz
escuro, mas eu canto. O Tiago é quem diz: nossa face é de bela flor de lis. Nossa face é de bela flor de lis. Nossa face é de bela flor de lis. Pedimos mais uma salva de palmas para essa belíssima composição de memória. Então, senhoras e senhores, neste momento, encerramos este meeting de sessão solene do Conselho Municipal de Educação de Manaus, em homenagem aos 50 anos da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, FACED, UFAM. Tenham todos um excelente dia. Pedimos a todos que liguem suas câmeras para fazermos um print desta tela, com a presença de cada um de vocês. Então, nós vamos contar, fazer a foto oficial, e aí nossas queridas coordenadoras do Conselho estarão fazendo este print, esta foto. Então, pedimos que todos permaneçam com suas câmeras ligadas. Então, vamos contar até 3, né? 1, 2, 3. FACED! FACED. Todos com os microfones ligados. Parabéns a todos. Um excelente dia. Silvia, abraço. Obrigada. Parabéns a todos. Parabéns. Parabéns pelo seu Parabéns. Obrigada a todo mundo. Abraço. Parabéns, Conselho Municipal, pela homenagem. Foi muito bonita. Parabéns, Tiago. Obrigada. Parabéns, obrigada, a todos os educadores da UFAM.